Bem-vindos a mais uma aula de orientações e resolução do caderno de atividades da PMS. Aqui é a professora Daiane, da turma 512, e hoje a gente vai dar sequência à nossa aula 04, completando, todo aquele bloco de atividades 04 do nosso caderno. Então, hoje a gente vai ver História, Geografia, Ciências e Arte. Acompanhe toda essa aula com o seu caderno de atividades em mãos, porque aí facilita. Então, na nossa atividade 04 de hoje, ela vem trazendo texto falando sobre o trajeto dos escravos da África até o Brasil, que traz o seguinte título: Trazidos à Força. Então, eu vou fazer a leitura, acompanhe comigo, pegue o caderno de atividades de vocês e acompanhe comigo a leitura. Então, o primeiro pedaço do texto, ele vem trazendo justamente essa imagem que você está vendo aqui no nosso slide. Então, vem falando assim, ó: em 1540, o Brasil passou a receber, além dos europeus que continuavam migrando para cá, diversos africanos. No entanto, o deslocamento dos africanos não foi uma decisão deles, pelo contrário, eles foram trazidos à força. Entre os séculos 16 e 19, mais de 3 milhões de africanos embarcaram em diferentes regiões da África nos chamados navios negreiros. Então, essa é uma das imagens que ele vem trazendo, mostrando como era a situação dentro do navio negreiro. Isso é um retrato de Johann Moritz, falando sobre como seria esse momento, o espaço onde esses negros, esses escravos, eles vinham, como era esse espaço. Então, essa imagem tenta retratar um pouquinho do que era. Então, já vem logo a pergunta em seguida, Como você imagina que eram as viagens nos navios negreiros? Então, essa é uma resposta que você vai ter que dar, tá? É uma resposta pessoal, então você vai dizer como era, com base no que você já leu, com base no texto e com base nessa imagem. Para melhorar um pouquinho, ainda tem uma outra imagem que eu vou mostrar daqui a pouco, mas vamos continuar com essa leitura do texto seguinte, tá? A continuação do texto. Então, acompanhe aí com o seu, na atividade 04 de História, que vem dizendo assim, ó: diferentes povos africanos, principalmente bantus e sudaneses, foram forçados a deixar suas terras para serem vendidos como escravos em cidades como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Essas pessoas eram obrigadas a trabalhar em diferentes tarefas: agricultura, serviços domésticos e nas minas de ouro descobertas na década de 1690, na atual região de Minas Gerais. Como dito anteriormente, era trabalho escravo, sem remuneração alguma, ou seja, não recebiam salário. Então, está aí a fonte de onde foi tirado essas informações. Então, lembrando, você precisa responder essa primeira pergunta, é uma pergunta pessoal, resposta pessoal, e você vai dizer como você acha que eram essas viagens do navio, como eles eram tratados de lá até aqui. Se você não lembra, você pode pegar o seu livro de história. Se você tem um livro de história do 4º ano, esse é um tema de 4º ano, tá? Então, pegue seus livros e veja novamente. Ou então, com base só nessa imagem, e nesses relatos, você diz como era essa vida. Mas, para ajudar também, eu trouxe mais uma imagem. Essa imagem aqui, ela retrata como era um dos navios, e vamos lembrar, só refrisar assim, que não era um navio específico, eram vários navios que faziam essa trajetória, e os navios, eles eram diferentes, eles possuíam a sua estrutura diferente. Então, aquele lá daquela imagem, de repente, era daquele jeito. Esse aqui é um outro tipo de navio que também trazia os africanos
né, a força da África para cá, para as nossas terras. Então, como é que acontecia, segundo essa reportagem aqui? Eles subiam, né, aqui por essa rampa, vinham aqui onde está o número 1, né? Eles vinham subindo, então aqui já está dizendo como era, eles vinham pelados, né, e eles eram marcados, né, para poder identificar e para que, caso ele fugisse, ele fosse facilmente identificado como um escravo. Então, tinha a parte de uma biblioteca humana, né, que eram embarcações que levavam até 500 escravos. Olha, então, a gente tem vários tipos. Tinha aqui essa primeira parte aqui em cima, era onde ficavam apenas escravas mulheres e crianças. Deixa eu aumentar aqui, para você identificar melhor. Essa área aqui, ó, era uma área que ficavam escravas mulheres e meninas, tá? Aqui ficavam mulheres e meninas. Deixa eu limpar aqui, fazer de novo. Então, aqui, ó, ficavam mulheres e meninas nessa embarcação. Aqui em cima ficava a tripulação, né, na parte superior. Aqui embaixo já ficavam os escravos homens e meninos idosos. Aqui, né? E ainda tinha mais uma outra área aqui, que era aqui embaixo, que era uma despensa, né? Ao lado da despensa ainda tinha mais uma outra parte. Então, os escravos eles ficavam alocados nesses três partes aqui do navio. Então, a gente já por aqui, a gente também já vê que era uma situação muito ruim, né? Eles vinham muito, muito apertados, sem espaço, não tinha comida, né? Eles não vinham bem alimentados, eles vinham jogados uns sobre os outros. Você pode observar que não tem colchão, não tem um espaço que eles pudessem dormir, né, adequadamente, não tem banheiro, eles tinham que fazer as necessidades por ali mesmo e dormir no mesmo lugar onde faziam as suas necessidades. Então, eram umas situações assim muito ruins, desde o momento que eles eram capturados nas suas aldeias, e o trajeto todo eles sofriam muito, tanto é que existem muitos relatos que muitos morriam nessa viagem porque não tinha comida, não tinha água, né? Então, muitos acabavam morrendo e ficavam mortos ali junto dos outros, né? Que era uma situação pior ainda. E aqui a gente até vê uma situação que, segundo essa revista, eles dizem que algumas crianças, né, até mulheres que eram violentadas no navio, eles preferiam se jogar ao mar quando podiam, porque não aguentavam aquela situação. Então, quando eles podiam, eles se jogavam no mar porque realmente não aguentavam todo aquele sofrimento ali durante aqueles longos trajetos. Então, a situação realmente não era muito boa, nem na vinda, muito menos na chegada, né? Quando eles chegavam, eles passavam por situações muito parecidas também, de fome, de trabalho. Então, era uma situação realmente, os escravos eles foram muito massacrados, muito humilhados ao longo desses anos. E olha que a gente está falando de séculos aí de escravidão. Então, voltando, você precisa responder, tá? Como você imagina que eram as viagens dos navios negreiros, você responde. E em seguida a gente tem as atividades aí embaixo, tá? Então, a atividade, ela consiste em você responder essas perguntas. Tem mais um pedacinho de texto lá em cima, né? Você faz a sua leitura e em seguida você faz resolve essas questões, né? São 4 questões, além daquela uma lá em cima são 5, tá? Então, você vai ter que responder essas 5. Eu vou ajudar vocês em boa parte delas, mas a que for de resposta pessoal, vocês vão e construam aí suas respostas de acordo com o que a gente falou aqui na aula, de acordo com o que você já conhece, né?
peça qualquer coisa, pergunte para o seu pai, que ele também já deve ter visto, ouvido falar alguma coisa desse tipo, e você constrói a sua resposta. Então, vamos aqui para a primeira questão, que está assim, ó, número 1. Segundo o texto, trazidos à força, em que ano os africanos começaram a chegar ao Brasil? Então, se você observar lá no seu texto, lá no início, o primeiro parágrafo do seu texto já está dizendo, né? Quando foi que eles começaram? Segundo o texto, eles começaram a chegar... Deixa eu limpar aqui. Pegar uma canetinha mais fina. Eles começaram a chegar em 1540. Esse aqui já é bem grandão. Depois vai ficar bonitinho. 1540. E a segunda é uma resposta pessoal, como já está aí, ó. Na sua opinião, os africanos queriam vir para o Brasil? Você vai dar a sua resposta sim ou não? E depois tem que justificar. Por quê? Tá? Então, eu posso dar a minha opinião. Então, na minha opinião, com base em tudo que eu li até hoje, eles não queriam vir, né? Quem gostaria de ser arrancado da sua família, arrancado da sua comunidade, à força, e ser obrigado a entrar no navio sem roupa alguma, ser marcado na pele, igual um animal, eles eram marcados na pele, vinham com sede, com fome para atravessar para o outro lado do oceano, para passar por mais fome, por mais sede e por trabalho, né? Trabalhar de dia à noite, assim, direto, sem ter um lugar para descansar. Eu acho que ninguém queria vir para o Brasil, né? Ninguém, nem africano, nem qualquer outra comunidade de qualquer lugar do mundo, se pegasse uma pessoa e dissesse, ó, tu quer ir para o Brasil? Mas tu vai assim, ó, tu vai no navio cheio de gente, sem água, sem comida, a gente vai marcar tua pele e você vai ser feliz lá. Não, né? Ninguém gostaria de vir para o Brasil desse jeito. Então, a minha resposta é não. E por quê? Porque ninguém gosta de ser obrigado, né? Ninguém pode ser obrigado a fazer coisas contra a sua vontade. Ninguém pode ser obrigado. Então, seria essa minha resposta. Ninguém é obrigado a sair, né, a ser trazido à força, como o próprio texto já diz, né, o título, ser trazido à força por questão alguma. Ninguém é obrigado a isso, e muito menos nessas condições de vida, né, para passar fome, sede, né, e maus tratos. Essa seria a minha resposta. E você dá a sua, tá bom? Então, vamos passar para a questão 3. Quantos africanos, aproximadamente, embarcaram nos navios negreiros entre o século XVI e XIX? Bom, lá em cima, no terceiro parágrafo, já está dando a resposta. Olha, entre os séculos XVI e XIX, mais de 3 milhões de africanos embarcaram. Então, aqui seriam 3 milhões, muitos, né? E a gente está falando aqui, ó, de aproximadamente, porque mesmo depois que o tráfico, né, de negros, o trazer negros foi considerado ilegal, mesmo assim muitas pessoas continuaram fazendo isso, né? Continuaram trazendo pessoas à força, né? Tentando esconder. Então, a gente fala em aproximadamente porque ninguém conseguia calcular exatamente quantos vieram, porque muitos morreram, né? Muitos foram trazidos e muitos morreram, que a gente está falando que embarcaram nos navios, a gente nem está dizendo dos que chegaram aqui no Brasil, né? Então, muitos embarcaram nos navios, muitos morreram no trajeto, muitos foram jogados ao mar nesse período. Então, assim, foram muitos, né? 3 milhões é muito. E isso aqui deve ser bem um valor bem baixo do que realmente aconteceu. Vamos para a questão 4. Diferentes povos africanos, principalmente bantus e sudanenses, foram forçados a deixar suas terras para serem vendidos como escravos em cidades como. Essa questão você vai completar, tá?
você não vai ter que responder, você vai completar. De acordo com como está no texto, você completa aqui. Então, no final vai ficar assim, ó. Então, vai ficar lá 1.540 primeiro, né? Mais de 3 milhões de africanos, seria a resposta da terceira. E a quarta vai ficar assim, ó. Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Segundo o texto, são essas as 3 cidades citadas, tá? No texto. Então, eu tirei tudo do texto que você tem aí, e aí você coloca. Lembrando que você vai ter que responder aquela primeira lá em cima e essa aqui, ó. A questão 2 também você vai responder, tá bom? Porque são respostas pessoais, eu dei a minha e você vai dar a sua. E então a gente começa agora falando da nossa atividade 04 de ciências, tá? Virando aquela folha que a gente estava falando sobre trazidos à força de história, a gente vai ter a atividade 04 de ciências, que traz um texto, né, uma folha toda com texto, e eu não coloquei porque ia ficar muito texto, e que está falando sobre os alimentos naturais, os alimentos industrializados, né? Os alimentos minimamente processados, os ultraprocessados. Então, você faz uma leitura bem atenta de todo. É um texto bem simples, que só vem falando basicamente para você conseguir identificar quais são os alimentos naturais, quais são os alimentos industrializados e quais deles a gente precisaria consumir mais, né? Então, aqui já está falando um pouquinho sobre os alimentos naturais, né? Ele vem falando, porque a gente pode ter alimentos naturais, mas minimamente processados, né? Como é o caso do feijão, o arroz, que precisam passar por os processos de limpeza, né? E aí, mas são alimentos naturais. E a gente tem também os alimentos industrializados, que são aqueles que são totalmente feitos dentro da indústria, né? O feijão, apesar dele ter a parte de industrialização, que é a limpeza, purificação dos grãos, seleção dos grãos, depois o feijão ele é embalado, e a mesma coisa para o arroz, né? Todos os outros grãos que a gente vê que são embalados, mas a gente tem os alimentos industrializados que são totalmente feitos dentro da indústria, como é o caso de biscoitos, bolachas, né? Não são alimentos feitos, são pegos alguns produtos naturais e ali na indústria que eles são feitos, tá? Então, esse texto ele vem trazendo essa reflexão para que a gente entenda, consiga fazer a distinção entre o que é natural e o que é industrializado, e além disso, ele quer que a gente se conscientize de que os naturais, eles fazem mais bem à nossa saúde, e esses naturais seriam que a gente deveria consumir mais do que os industrializados, tá? Então, depois que você faz essa leitura, ele vem trazendo justamente essas perguntas que eu já coloquei aqui no slide, né? Vem trazendo essas atividades para você explicar. E a gente tem aqui, ó, explique, número 1, né? Explique, letra A, como sabemos que um alimento ele é natural? Como é que eu sei se um alimento ele é natural ou é industrializado? O texto ele vem dando todas essas informações. Então, ele vem dizendo aqui que os alimentos naturais é tudo aquilo que vem da natureza, tá? Então, como é que eu sei que um alimento é natural? Se ele vem da natureza. Somente isso, não. Não basta apenas ele vir da natureza, né? Ele não pode ter nenhum aditivo químico na sua composição, tá? Então, a gente tem essa definição aqui para eu saber se um alimento ele é natural ou não. E aí a gente tem também a item B que está perguntando, e quando ele é industrializado? No texto vem dizendo assim que os alimentos industrializados, eles passam por etapas industriais e têm a adição de componentes químicos, como os conservantes, aromatizantes, corantes, logo no início aí, onde ele está falando sobre os alimentos industrializados, tá? Então, com base no texto, a gente vai formular as nossas perguntas aqui.
E aí a gente tem depois, ó, questão 2, escreva no quadro o nome de 2 alimentos naturais e 2 industrializados que a gente vê muito na nossa casa, né? Que a gente tem mais presente no nosso cotidiano. Nesse momento são essas 3 questões. Então vamos ver como ficaria. Então eu já respondi aqui com base no texto, tá? Então eu coloquei aqui, ó, com base, no caso, letra A, como sabemos que o alimento ele é natural? Quando não passam por processamentos industriais e não contém nenhum aditivo químico. Eu só esqueci de colocar aqui que eles vêm da natureza. Então, na sua folha aí, você coloca, tá? Quando é que eu sei que ele é natural? Quando ele vem da natureza, né? Tudo aquilo que vem da natureza e não passam por processamentos industriais. Faltou só esse detalhe. Então, você acrescenta no seu aí. Item B, quando ele é industrializado. Então, o alimento ele é industrializado quando eles passam, né, os alimentos, eles passam por etapas industriais e tem adição de componentes químicos como o que está citado aí. Você pode complementar o seu texto, tá, a sua resposta, porque o texto ele vem trazendo mais informações, né, como, por exemplo, depois disso, ele vem falando dos conservantes, aromatizantes, gordura, açúcar, tudo que deixa aquilo mais saboroso e que dura muito tempo é industrializado, né? E essa informação sobre o prazo de validade é importante, porque, por exemplo, se eu comprar uma banana, se eu for na feira e comprar uma banana, e no mesmo dia comprar um biscoito no supermercado, sei lá, no comércio, qual vocês acham que vai durar mais tempo? A banana ou o biscoito? Com certeza vocês já viram que o biscoito vai durar muito mais, né? Que a banana ela tem um prazo de validade muito menor, ela amadurece mais rápido e logo ela vai apodrecer mais rápido, né? Ela vai acabar ficando imprópria para o consumo muito mais rápido do que o biscoito. Então, isso é um fator que a gente consegue também diferenciar alimentos naturais de industrializados, é o prazo de tempo que eles duram, tá? Então, vamos para a questão 2, que está assim, ó. Escreva no quadro o nome de 2 alimentos. Eu escolhi 2 que tem muito aqui, assim, que sempre tem na minha casa e foram os 2 que já vieram logo de cabeça, né? Os naturais. Quais são os 2 alimentos naturais do meu cotidiano? É banana e feijão, né? Banana, meu filho adora banana, e feijão também, que eu adoro feijão. Então, são os 2, e esses 2, eles entram lá naquela classificação de um totalmente natural, né? E o outro minimamente processado, que é no caso o feijão. Ele é minimamente processado, né? Como eu já expliquei. E os industrializados, eu coloquei aqui o que também tem muito em casa, né? Eu acabo comprando, né? Que são os biscoitos, né? Eu até coloquei um desenhinho aí, e pão. Pão, eu adoro pão. Mas pão, apesar da gente, mas é pão, mas é um alimento industrializado, tá? No próprio texto ele já vai dizendo isso. Então, foram essas minhas respostas. Quando você for colocar as suas respostas no quadro, você coloca os que mais você consome ou que tem na sua casa com mais facilidade, tá? Tanto os naturais quanto os industrializados. E aí ele está pedindo para colocar 2, tá? Nesses quadros. Na sequência, a gente tem mais embaixo a questão 3, que está escrito assim, ó. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando como devemos avaliar a qualidade de cada tipo de alimento. Como é que eu devo avaliar a qualidade? Bom, essas informações estão todas no texto, tá? Você lê direitinho, aí em cima tem falando um pouquinho, uma pequena observação sobre avaliar a qualidade. Mas, como a gente falou, que o texto ele vem falando, vem trazendo essas informações sobre o que é natural, o que é minimamente industrializado, né? No caso, os naturais que são embalados e os alimentos totalmente industrializados. Então, a gente, com base nessa qualidade de cada um dos alimentos, a gente vai numerar essa segunda coluna aqui, tá? Essa aqui é a segunda coluna e aqui é a primeira coluna. Então, vamos lá. Número 1, alimentos naturais. Como é que eu avalio a qualidade de alimentos naturais? Como é que eu vou avaliar, por exemplo, uma banana, que eu coloquei no meu texto?
Como é que eu vou ver se uma banana ela está boa ou não? Vamos lá, eu vou ver a aparência dela? Vou, né? Tenho que olhar para ver se a banana não está toda amassada, né? Eu posso olhar o cheiro dela? Posso, né? A gente só chegando um pouco perto, a gente consegue ver se de repente ela está com cheiro ruim. Já pensou? De repente, se ela estiver estragada, eu vou sentir o cheiro da banana. Eu vou ver a data de validade da banana, se ela estiver no produto fechado. Difícil, eu nunca comprei uma banana quando ela está embalada, né? Não dá. Então, essa daqui não seria a nossa opção para colocar número 1. Então, por quê? Não tem prazo de validade, né? Pelo menos não vem escrito nas bananas que eu comprei até hoje. Mas o que eu faria com a banana? Qual seria o que eu iria avaliar? Seria esse último aqui, ó. Então, vou colocar o número 1 aqui. Eu ia olhar a aparência da banana e o cheiro dela. Se ela tivesse com uma aparência boa, um cheiro bom, isso vale também para maçã, né? Para melancia, que mais que eu gosto de sentir cheiro? O alface, cheiro verde, né? Essas coisas todas a gente olha a aparência e olha o cheiro também, mas não tem a data de validade neles, né? Deixa eu limpar aqui. Saiu. Vamos lá. Então, aí vamos para a outra. Então, aqui é o número 1. Alimentos naturais embalados. Olha, agora eu tenho alimentos naturais, só que eles embalados. Então, seriam, às vezes, né, a gente vê uva. Uva vem embalada, né? Vocês já viram que a uva ela vem embaladinha, ela vem separada, embalada? Então, nesse caso, aí sim, eu olho a aparência, o cheiro não dá, porque vem aquele plástico, né? Mas se puder, alguns dá para a gente ver, sentir o cheiro, dependendo da embalagem, por exemplo, laranja, às vezes a gente consegue, aquelas que vêm embaladas, a gente consegue sentir o cheiro, né? E a data de validade. E aí, nesse caso, quando os alimentos naturais estão embalados, aí sim, eu tenho que olhar a validade delas. Então, o 2 seria aqui em cima, tá? Porque eu olho a aparência e o cheiro, porque é natural. E aí, agora a gente vai para os industrializados. Bom, geralmente os industrializados, a última coisa que a gente sente é cheiro. A gente vai mais pelo sabor do que pelo cheiro. Nesse caso aqui, entra justamente aqui, né? Que é o que sobra das nossas opções, que é como é que eu vejo a qualidade de alimentos industrializados? Eu olho o prazo de validade, isso é muito importante, se eles estiverem fechados, tá? E as condições da embalagem. Não basta só a gente olhar o prazo de validade, a gente tem que olhar como é que está a embalagem, se ela está bem fechadinha, né? Se de repente não está aberto. Às vezes, isso para tudo, né? As embalagens, a gente olha para tudo. Por exemplo, se você de repente comprar um feijão que está aberto, a embalagem você já não compra, né? Já tem que escolher um outro onde a embalagem esteja bem fechadinha e as condições estejam perfeitas. Então, essa seria a resposta final para essa atividade 3, tá? Aqui está 2, mas é a questão 3, tá? Então, no final, a gente teria isso, né? 2 na primeira alternativa, 3 e 1 para aparência e cheiro, que é referente a alimentos naturais. Seguindo a nossa atividade, a gente tem a atividade 4 de geografia. Acompanhe, basta você virar a folha e você já vai chegar na atividade 4. A atividade 4 vem falando sobre planisfério, né? Continentes e oceanos. E vem escrito assim, ó. Você sabe que o globo terrestre, o planisfério, representam as terras e as águas do nosso planeta. Aprenda um pouco mais sobre isso trabalhando com o mapa abaixo. Então, qual é a atividade? Você vai pintar esse mapa, mas pintar de qualquer jeito? Não. Tem as instruções. Então, olha, pinte de azul as áreas ocupadas pelos oceanos. Então, tudo que for oceano, você vai pintar de azul. Depois que você pintar, você vai escrever o nome dos oceanos, tá? Bom, se você for pintar de giz de cera, eu aconselho primeiro você escrever o nome de tudo e depois iniciar a pintura. Então,
Comece escrevendo o nome dos oceanos, depois você escreve o nome de cada continente no respectivo lugar. Essa imagem que eu já estou trazendo, olha, já vem mostrando todos os continentes, o nome de todos eles, tá? Então, a partir daqui, você já vai te ajudar. Olha, aqui é o continente africano, aqui é a Ásia, né, o continente asiático, aqui a gente tem a Oceania, aqui a gente tem a Europa, aqui a América do Norte, né, América Central, América do Sul, são as Américas, né, aqui, certo? Então, você vai pintar, tá? Você vai pintar e vai de acordo com essas instruções aqui. Bom, aqui eu trouxe uma imagem, né, que já mostra a divisão, porque no de vocês aí, vocês têm um tracinho, né, bem aqui, deixa eu colocar aqui, tentar anotar, uma divisãozinha entre a Europa e a Ásia, tá? Então, aqui, olha, você observa aí no seu que você vai ter uma divisão aqui. Então, essa porção de terras aqui para cá, né, pertence à Europa, tá? Essa porção de terras mais avermelhadas aqui, ó, pertence à Europa. E essa outra porção de terra maior, alaranjada aqui, é da Ásia, tá? Toda essa parte laranjada é da Ásia. A Oceania pertence a essas porções de terras aqui mais roxas, aqui no seu vídeo. Antártida está aqui embaixo, toda de azul, né? E a América, que envolve aquelas 3 Américas lá que eu falei anteriormente, América do Norte, América do Sul, né? E América Central. Você vai pintar de uma cor só, porque é todo o continente americano, é todo, então vai ficar, por coincidência, vai ficar exatamente, né? Deixa eu ver aqui, a América aí você vai pintar de amarelo, tá? Não vai seguir essas cores aqui, não. É só para você identificar os continentes. Então, aqui em verde eu tenho o continente americano, as Américas, tá? Aqui, amarelo, eu tenho o africano, o continente europeu, o asiático, e aqui a Oceania e embaixo a Antártida. São os 6 continentes, tá? Então, de acordo com as instruções, você vai pintar a América de amarelo, tá? Vou até tirar aqui a imagem para você não confundir. Então, você vai pintar o continente, no caso, as Américas de amarelo, tá? Então, toda essa América aqui, ó, todas essas Américas aqui, você vai pintar de amarelo. A Europa, você vai pintar de vermelho. Aqui, essa porção da Europa que não está aí do seu, ó, que está aí marcadinho no seu, você vai pintar de vermelho. Depois, nós temos a Ásia alaranjado, igual naquela imagem anterior, né? Então, toda essa porção aqui, você vai pintar de laranja. E aqui, Oceania, deixa eu ver, laranja. África de verde, Oceania marrom e Antártida de rosa. Então, aqui embaixo vai ser rosa, tá? Aqui embaixo vai ser rosa, certo? E essa é a nossa atividade 04 de geografia. É só você ficar atento direitinho aos espaços, que já está tudo marcadinho aí na sua atividade, tá? As demarcações corretinhas, aí você faz a pintura do seu planisfério. Bom, e aí, com isso, a gente chega à nossa última atividade de hoje, né? Que é a atividade de arte, que vem falando sobre as máscaras africanas. Então, acompanha comigo a leitura. As máscaras africanas são elementos culturais de extrema importância para os diversos povos que integram a África, sobretudo para os países da região subsaariana, localizada ao sul do deserto de Saara. São muitos os tipos, significados, usos e materiais que compõem essas peças, sendo que o mesmo povo pode ter várias máscaras diferentes.
Esses objetos fazem parte de uma enorme riqueza do continente africano e ficaram esquecidos no Ocidente, em grande parte por conta das vanguardas artísticas europeias. Alguns artistas dessas correntes passaram a integrar referências claras da arte africana em suas próprias obras. Apesar de serem reconhecidas como objetos artísticos, as máscaras africanas, na realidade, representam muito mais que meros adereços para as populações que as utilizam. Elas são símbolos ritualísticos que têm o poder de aproximar as pessoas da espiritualidade. Né? Então, aqui a gente vem trazendo algumas máscaras para vocês verem, né? Para ver quanto elas são diferentes entre si, cheias de detalhes, riquezas, uso de detalhes geométricos, formas geométricas, muito uso de cores, né? Composição de cores, mistura de cores. Então, além da beleza artística, ainda tem também a beleza, né? Espiritual, porque aí eles utilizam os seus rituais católicos, tá? Então, o que você tem que fazer? A atividade está aí, olha, desenhe suas máscaras africanas, pinte, use também colagens de papéis coloridos, se você tiver. Então, eu vim trazendo aqui uns exemplos de máscaras que foram feitas por crianças, né? Eles fizeram com papelão, mas aí está um exemplo de como você pode fazer a sua para melhorar, né? Para, de repente, você extravasar. E lembrando, você pode utilizar colagem. De repente, você desenha. Se você precisar de um papel maior, use um papel maior, tá? E depois você junta naquele material que vai ser entregue à parte, né? Junto com as folhas de papel com pauta. Você desenha a sua máscara, você pode colocar pedaços de papel que vai ficar muito bonito, tá? Eu quero ver criatividade, eu tenho certeza que vocês vão entregar máscaras lindas e incríveis. Então, por hoje é só, crianças, essa é a nossa última aula. Na nossa próxima aula, a gente vai já para as últimas atividades do nosso caderno, que vai começar amanhã, e eu tenho certeza que amanhã a gente finaliza esse caderno, e qualquer outros detalhes a gente faz. Ainda nesse final de semana, em segunda-feira, agora é a data final para a entrega desses cadernos. Então, boa atividade para vocês, e lembrando, qualquer dúvida, entre em contato comigo.